Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade são métodos ou regras que podem ser usados para verificar se um número é ou não divisível por outro. E se você não sabe o que significa a palavra divisível, eu recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo anterior dessa playlist de matemática básica, onde eu falei de múltiplos e divisores. Eu vou estar deixando o link aqui em cima, nos cards. De uma forma mais simples, os critérios de divisibilidade servem para a gente descobrir se algum número, por exemplo, o 42, ele é divisível ou não por 3. Ou seja, se eu dividir 42 por 3, o resto é zero ou não é zero? E se eu dividir por 2 e por 5? Então, existem alguns truquezinhos que a gente consegue usar que evitam a gente fazer várias divisões, várias multiplicações que nem a gente estava fazendo na aula passada. E isso facilita bastante os cálculos. Vamos começar falando então sobre o critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele for um número par, ou seja, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu tiver aqui 52, eu vou olhar o final dele. 2. 2 está aqui, então ele é par. E por ele ser par, ele é divisível por 2. Já o 33, a gente olha aqui o final dele. Ele termina com 3. Então ele não é par. E se ele não é par, então ele não é divisível por 2. Ou seja, ele não é um múltiplo de 2. Aqui eu trouxe alguns exemplos onde a gente pode ver o final de cada número. Então, 7.222 termina com 2, então é par. E por ser par, ele é divisível por 2. Olhando agora para o 2.378, ele termina com 8. Então, ele é um número par e por ser par, é divisível por 2. Já o 1.409, ele termina com 9. E por terminar em 9, ele não é um número par e não é divisível por 2. E o 3.587 é o mesmo caso. Ele não é par, então não é divisível por 2. A gente pode testar com alguns desses números. Se eu dividir 7.222 por 2, eu vou multiplicar o 2 aqui por 3, que dá 6. Fazendo a subtração, sobra 1. Aí eu desço 2. 6 vezes 2 é 12. Aqui vai ser 0. Eu abaixo 2. Aqui eu coloco 1. 1 vezes 2 é 2. Fazendo a subtração, dá 0. Descendo o 2, eu vou ter 1 de novo. 1 vezes 2 é 2. E o resto é 0. Como o resto é 0, 7.222 é divisível por 2. Agora, vamos testar com 3.587. 3.587 dividido por 2. Eu posso colocar 1 aqui. 1 vezes 2 é 2. Sobra 1. Eu desço 5. 7 vezes 2 é 14. Que sobra 1. Eu desço 8. 9 vezes 2 é 18. Sobra 0. E descendo 7 aqui. 3 vezes 2 é 6. E o resto é 1. Como o resto é 1, 3.587 não é divisível por 2. Tente fazer sozinho agora você com esses dois e verifique que 2.378 é divisível por 2, enquanto 1.409 não é. Vamos falar agora sobre o critério de divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Vamos para alguns exemplos. 819. Se eu quero ver se esse número é divisível por 3, o que eu vou fazer é somar cada um dos seus algarismos, 8, 1 e 9.
e vou verificar se essa soma é um múltiplo de 3. 8 mais 1 é 9, e 9 com 9 é 18. 18 é um múltiplo de 3, mas se você não souber disso, você pode continuar usando essa propriedade e somar o 1 e o 8, que é igual a 9. 9 é um número mais fácil de ver, que é um múltiplo de 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 819 é um múltiplo de 3. 819 é divisível por 3. Fazendo agora para 1023, se eu somar 1 com 0, com 2, com 3. O resultado dessa soma, 1 mais 0 é 1, com 2 é 3, e mais 3 é 6. 6 é um múltiplo de 3, já que 3 vezes 2 é 6. Então, 1023 é divisível por 3. Vamos testar com 957. Se eu fizer 9 mais 5 mais 7, eu vou ter que 9 mais 5 é 14. 14 com 7 é 21. 21 é um múltiplo de 3, mas se você não souber disso, você pode continuar com essa propriedade e somar 2 com 1 e ver que é 3. 3 é múltiplo de 3. Isso significa que 957 também é divisível por 3. Fazendo a mesma coisa para o 914, se somarmos 9 com 1 com 4, 9 mais 1 é 10 e com 4 é 14. 14 não é um múltiplo de 3. Se você não souber disso, você pode continuar e fazer 1 mais 4, que é igual a 5. 5 é mais fácil de verificar que não é um múltiplo de 3. Isso significa que 914 não é divisível por 3. Vamos falar agora sobre o critério de divisibilidade por 4. Para um número ser divisível por 4, seus dois últimos algarismos devem ser um múltiplo de 4. Alguns exemplos aqui é o 816. A gente pode olhar os dois últimos algarismos e ver que 16 é um múltiplo de 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, 816 é divisível por 4. Olhando aqui os dois últimos números de 100, a gente pode ver que temos 0 e 0. 0 é um múltiplo de 4, já que 4 vezes 0 é 0. Isso significa que 100 é divisível por 4. Já aqui no 954, os dois últimos dígitos representam o número 54, e 54 não é um múltiplo de 4. Você pode testar fazendo a divisão de 54 por 4. Se eu tentar fazer essa divisão, eu posso colocar aqui 1 vezes 4, e tirando 4 de 5, sobra 1. Descendo aqui o 4, eu posso colocar 3 vezes 4, que vai dar 12, e o resto é 2. Então, 954 não é divisível por 4. A mesma coisa acontece para o 33. Se eu fizer 4 vezes 8, é 32. E 4 vezes 9 é 36. Repare que o 33 ele não aparece aqui. Então, 933 não é divisível por 4. Vamos falar agora sobre o critério de divisibilidade por 5. Esse é um dos mais fáceis. Um número é divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Aqui, no exemplo 3050, repare que ele termina com 0, então ele é divisível. 5095 termina com 5, então ele também é divisível. Já o 1091
ele termina com 1, que não é nem 0 e nem 5. Então, ele não é divisível por 5. Agora, falando sobre o critério de divisibilidade por 6, um número é divisível por 6 se ele satisfazer ao mesmo tempo os critérios da divisibilidade de 2 e de 3. Como já vimos esses dois critérios, eu vou dar só um exemplo aqui, que é o caso do 12. 12 é par, ou seja, termina com 2, e, ao mesmo tempo, se eu fizer a soma de 1 com 2, é igual a 3, que é um múltiplo de 3. Então, 12 é divisível por 6. Agora, o critério de divisibilidade por 7. Esse é um pouquinho mais complicado, então a gente vai seguir um passo a passo que eu vou dar junto com um exemplo. Vamos verificar se 14.959 é divisível por 3. A primeira coisa que a gente faz é separar o último algarismo desse número. Então, 14.959 a gente vai deixar com dois números, 1.495 e 9. Temos esses dois números. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1.495 e subtrair duas vezes o 9. Então, a gente pega o primeiro número e subtrai dele duas vezes o último algarismo. Vamos montar essa continha aqui do lado. 1.495 menos 18. 18 é 2 vezes 9. Fazendo essa continha, vamos pedir emprestado para o 9. Ele fica com 8 e aqui fica 15. 8 para 15 é 7. E 8 menos 1 é 7 também. Aqui não vai ter nada, vamos descer o 14. Obtemos aqui o resultado 1477. E o terceiro passo é repetir esse processo. Então, vamos fazer novamente aqui do lado, separando o último dígito do 1477. Separamos. Agora vamos fazer a subtração desse com duas vezes esse. 147 menos 14. 14 é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 7. 7 menos 4 é 3. 4 menos 1 é 3. E 1 menos nada é 133. Então, o resultado aqui é 133. Vamos repetir o processo, separando aqui 13 e 3. Vamos fazer 13 menos 2 vezes o 3, que é a mesma coisa que 13 menos 6, que é igual a 7. Repare que 7 é divisível por 7. Então, 1459 também vai ser divisível por 7. Agora, temos o critério de divisibilidade por 8. Para um número ser divisível por 8, seus três últimos algarismos devem ser um múltiplo de 8. Como, por exemplo, 1.000. Se pegarmos os três últimos algarismos, é um múltiplo de 8. Ou então, 1.064. Os três últimos algarismos é um múltiplo de 8. Já se pegarmos 1.001, os três últimos não é divisível por 8. Então, ele não é divisível por 8. Agora, temos o critério de divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. Ou seja, é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. 81. Se eu somar 8 com 1, o resultado é 9. 9 é um múltiplo de 9, então 81 é divisível por 9. E, finalmente, temos o critério de divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 se terminar em 0. Então, 100 é um múltiplo de 10, porque ele termina em 0. Já 101 não é, porque ele termina em 1. E isso é tudo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, comentem e se inscrevam.
Até a próxima. Tchau, tchau.